não poderiam ser subjugados pela política e pela ideologia. Ele foi um intelectual comprometido, participante. Os seus escritos têm uma forte inserção nos contextos sociopolíticos e culturais, econômicos e culturais do país, mas em nenhum momento o Graciliano permitiu que as palavras de ordem, os slogans, que a retórica político-partidária subjugasse, oprimisse, sufocasse a sua expressão literária. Ou seja, ele, embora a partir de agosto de 1945 tenha sido filiado militante do Partido Comunista Brasileiro até a passagem final de 1953 e enfrentou enormes incompreensões dentro do PCB por essa atitude de lucidez e de sensibilidade para preservar a autonomia relativa da obra de arte dentro da ideologia da política. Ele, mesmo em duas obras póstumas, Memórias do Cárcere e Viagem, que retrata a sua passagem pela União Soviética, destino da União Soviética, ele nunca cedeu ao elogio fácil, ele nunca cedeu ao culto à personalidade, ele nunca cedeu ao panfletarismo. Pelo contrário, resistiu às tentativas de interferência, de censura e de patrulhamento que alguns aloprados da direção do PCB numa época de Guerra Fria, de paixões exacerbadas, de maniqueísmo, fizeram impor. Então, essa sensibilidade social para a política, a ligação entre literatura e vida, entre arte e política, e poucos escritores conseguiram, da geração dele, conseguiram materializar, conseguiram levar adiante de maneira tão sensível a partir desse prisma. O engajamento, sim, mas submissão e o sufocamento da literatura e das artes pela política e pela ideologia, não. Essa é uma coisa que o distingue entre os escritores engajados da sua geração e nos traz uma importante reflexão sobre essas relações, muitas vezes tensas, muitas vezes problemáticas, entre a literatura, a política e a ideologia. Então, nesse sentido, eu acho que Graciliano foi um paradigma, assim, da consciência política, da consciência social, que não é mediocrizada, que não é rebaixada pelas injunções, pelos ditames da política imediata, da submissão também às palavras de ordem e aos slogans. Um outro importante legado de Graciliano é o legado ético-político. Graciliano não nos diz muito a 2013. Graciliano diz muito ao país que está rebelado nas ruas, que se mantém rebelado em protesto contra a baixa política, em protesto contra a falta de respeito de governantes dos diferentes níveis em relação às demandas da cidadania e à reivindicação da sociedade. E que protesta também contra a corrupção, protesta também por tarifas públicas justas, por uma série de outras, uma Copa do Mundo milionária num país com tantos problemas, um sistema de saúde, um sistema de saúde falido, um sistema educacional em decadência e entre outros problemas. Graciliano nos chama a atenção para a necessidade da coerência ética. E ele não foi apenas um teórico da coerência ética, ele praticou nos cargos públicos que exerceu com absoluta exação, com absoluto senso de respeito pela coisa pública. Foi o prefeito que revolucionou a cidade de Palmeiras do Sim. Foi o secretário de Educação que até hoje é lembrado em todo o país como exemplo de um homem que, enfrentando sempre o dilema da escassez, ele nunca deixou de ter uma opção preferencial por duas coisas. Primeiro, pelo duro combate ao clientelismo político e à corrupção. Dois, a opção preferencial pelos oprimidos, pelos excluídos, pelos pobres e pelos que sofriam. Então, essa sensibilidade extraordinária desse homem público, para além do escritor também sensível, como o Sérgio bem mostrou, e como o Randall também lembrou, às questões sociais, às questões comunitárias, ele deixa um legado fundamental de que é possível, sim, praticar a política com P maiúsculo e exercer a função pública com respeito aos mais elementares princípios de correção, de honestidade
honestidade e de compromisso com a sociedade. E, finalmente, acho que Graciliano Ramos também tem um legado importante para 2013, para nós todos, que é uma perfeita compreensão do papel do intelectual na sociedade contemporânea. Ele sempre esteve ligado às questões sociais, às questões políticas, às questões culturais, e sempre se combateu a literatura e as artes estratosféricas. Ele sempre foi um defensor de que não era possível trabalhar com materiais sensíveis, com materiais literários e artísticos, sem uma conexão com as políticas de vida, as conexões principalmente com aqueles que são deserdados, os oprimidos, os excluídos. Então ele teve uma clara ideia de que a militância intelectual era uma militância que tinha uma conexão social e política irredutível, porém, aos usos impróprios, aos usos propagandísticos e da baixa política, da política partidária mais comezinha. De modo que ele nos diz muito nas suas heranças, e acho que se vivo fosse, indiscutivelmente Graciliano estaria apoiando de maneira enfática os protestos da cidadania, as mobilizações populares, e teria sido, antes desse período, quando o país vivia uma espécie de momento letárgico, ele teria sido uma voz crítica no sentido de chamar a atenção, de pontuar, de não abrir mão sempre de uma atitude crítica, de uma atitude de insatisfação, uma atitude de subordinação. Então, acho que ele estaria hoje aplaudindo as manifestações da cidadania, pedindo mais, e com uma dura crítica à repressão que coloca no nosso orgulho e ainda coloca o risco do nosso país de um estado de exceção, como o grande filósofo italiano Giorgio Agamben vem advertindo sistematicamente o estado de exceção dentro da chamada democracia burguesa. Então, acho que Graciliano, também para os dias que correm, seria uma referência fundamental do plano intelectual, sempre solidário e afim com o seu povo e com as demandas populares. Verdade.